Olá, pessoal! Então, nós vamos falar um pouquinho da pneumonia. Então, o que é a pneumonia? O que a pneumonia causa no nosso pulmão? A pneumonia é uma doença inflamatória de causa infecciosa, que acontece por conta de bactéria, vírus, fungos, que vai acometer a nossa parte inferior, vai acometer lá os pulmões. Lembra no outro vídeo que falamos sobre o sistema respiratório? Então, nós temos, a bexiguinha lá, que é o alvéolo, perto do seu capilar. É esse espaço aí, esse local que acontece a pneumonia. Eu vou explicar melhor num outro esqueminha que eu acabei montando. Então, o que a gente espera? Como que acontece, a pneumonia? A pneumonia, nosso corpo pode estar um pouco comprometido, os nossos cílios, que são as nossas células de defesa, de proteção, nosso filtro do nosso sistema respiratório, podem estar um pouquinho comprometidos, ou mesmo a nossa imunidade está um pouco mais baixa. Então, o que acontece? Os micro-organismos patogênicos que a gente fala, essas bactérias, esses vírus que levam à pneumonia, vão sendo respirados pela gente, vão descendo devagarzinho até chegar lá no nosso pulmão. E aí, no meio lá do pulmão, dentro do alvéolo e perto do capilar, ele vai se tornar um ambiente propício para ele se desenvolver. Então, o nosso corpo começa a levar a um processo inflamatório. Então, tem aumento das células inflamatórias. Então, tem aumento de exudato, transudato, são as células inflamatórias. Então, com esse aumento, vai ter um aumento um pouco maior de líquido ali naquela região. Nesse momento, quando começa a aumentar o líquido nessa área, dificulta o quê? A troca gasosa. Então, dificulta trocar o oxigênio pelo gás carbônico. Então, a gente começa a apresentar os primeiros sintomas, A inflamação já vai apresentar os outros sintomas da pneumonia, tá bom? Então, no esqueminha, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho melhor para vocês entenderem com um desenho, acaba sendo mais fácil. Então, aqui no esqueminha, como eu falei antes, a pneumonia é uma doença inflamatória, então, de causa infecciosa, que vai acometer, então, os espaços aéreos, e são causadas por vírus, bactérias ou fungos. Então, a pneumonia, estima-se que mata 4 milhões de pessoas anualmente, e é a principal causa de mortalidade e de comprometimentos para a nossa saúde. Então, aqui, como eu estava explicando, a pneumonia... aqui nós temos um alvéolo, bonitinho, sem líquido lá dentro, todo azulzinho, com o seu capilar. E do outro lado nós temos um alvéolo cheio de líquido. O que é esse líquido? É o processo infeccioso da pneumonia. É o momento em que as bactérias já se proliferaram e aí o nosso organismo tem esse acúmulo um pouquinho de líquido aí por conta da inflamação. E o que dificulta a troca, do gás carbônico e do oxigênio. Pode ver que no alvéolo normal, perto do seu capilar, está havendo a troca normalmente. E do outro lado, essa troca está um pouquinho mais dificultada, tá bom? Então, o que acontece com a pneumonia? Ela é dividida em 3 tipos, A pneumonia que é adquirida na comunidade é aquela pneumonia que a gente adquire no nosso meio, com as pessoas que a gente convive, no trabalho, no dia a dia, tá bom? A pneumonia associada à nosocomial, A nosocomial é aquela pneumonia adquirida no hospital. A pneumonia que você pega após um tempo internado, ou mesmo depois que você já teve essa alta, você vai apresentar esses sintomas dentro de 48 horas após a alta, e aí é uma pneumonia nosocomial, hospitalar. A pneumonia associada à ventilação mecânica, então, é a pneumonia por conta da via aérea artificial. A ventilação mecânica é quando a gente precisa de uma via aérea artificial para respirar. Então, fica no tubo, Então, é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, está associada ao tempo de ventilação mecânica, as pequenas aspirações que acontecem por conta, que ele está todo sedado e aí acaba acumulando essa secreção, descendo saliva, essas coisas, e aí acontece a pneumonia, tá bom? Os sinais e sintomas, então, da pneumonia. É a febre, a tosse, dor no corpo, taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, cianose, que é a dificuldade da troca gasosa, quando a gente fica um pouquinho roxinho. Mas todos esses sinais e sintomas, pessoal, depende da idade da pessoa que está sendo acometida. Depende de muitos fatores, Então, esses sinais e sintomas não são obrigatórios. Por isso, sempre a gente tem que estar sempre que apresentar algum tipo de sinal diferenciado, temos que
comparecer ao hospital, ao médico, para estar verificando melhor, tá bom? Então, e a fisioterapia? O que a fisioterapia ajuda, né, nessa parte da pneumonia? Então, a fisioterapia, ela vai auxiliar na melhora da ventilação pulmonar, ela vai auxiliar no aumento da oxigenação, auxilia na remoção da secreção. Nos casos que o paciente fica muito tempo internado ou mesmo é necessário uma ventilação, uma via aérea artificial, a fisioterapia contribui com a mobilização e aumentar a tolerância aos exercícios, né? A voltar às atividades da vida diária normalmente, tá bom? Então, na atuação da fisioterapia, como eu estava falando, pessoal, em que momento que a fisioterapia, então, vai atuar na pneumonia? Principalmente nos casos de idosos e crianças que têm uma dificuldade um pouquinho maior de ter uma tosse mais eficaz, e são pacientes que normalmente apresentam mais secreção, e por isso a fisioterapia contribui para auxiliar nessa remoção dessa secreção, na higiene brônquica que a gente fala. Nos casos que o paciente apresentam alguma dificuldade dessa tosse, que vai contribuir para acumular mais a secreção, porque o que acontece lá na inflamação, né? Tem um acúmulo de líquido, tem aumento da secreção de muco, né? E se a gente deixar ali acumulado nesses pacientes que têm essa dificuldade, pode aumentar, né, o tempo da pneumonia, pode fazer pneumonia recorrente. Então, por isso que a fisioterapia pode auxiliar nessa situação. Nos casos dos pacientes que estão internados e tem baixa de oxigenação, né, quando a pneumonia é um pouco mais grave, porque, como eu falei, mostrei lá, né, o líquido atrapalha a troca do oxigênio e do CO2. Então, o que acontece? Por atrapalhar, diminui a saturação de oxigênio, que a gente fala, diminui a quantidade de oxigênio no nosso corpo. Então, a fisioterapia também contribui nessa situação. Nos casos, então, dos pacientes que estão internados, numa situação de uma pneumonia um pouco mais grave, a fisioterapia ela contribui para reduzir o tempo de internação desses pacientes e a contribuir com o processo, né, de independência, de mobilização ali no leito, né? Os casos da pneumonia mais grave são pacientes que evoluíram para uma insuficiência respiratória e talvez estão dependendo ali de uma via aérea artificial, do famoso tubo, né, para estar respirando. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né, da pneumonia. Qualquer dúvida, manda para podermos esclarecer, tá bom? E não deixem de curtir. Até a próxima!